grande propósito do Grupo Unis é empoderar a gente para transformar realidades. E a gente acredita que isso acontece muito com informações, com debates sadios. Então, nós estamos criando, esses são os primeiros programas, que nós estamos criando um programa específico que vai semanalmente, vai começar a rodar, que chama Pensa Bem. É um programa de entrevistas, de discussões sadias sobre vários temas da nossa cidade e da nossa região, né? Eu não preciso falar aqui, já faz 5 anos e meio que a gente se reúne, não preciso falar aqui da importância do CESUL. Mas a gente sempre teve uma vontade muito grande de poder contribuir com os candidatos, né, com propostas. O CESUL também só acontece devido aos patrocinadores do CESUL, que eu quero mais uma vez agradecer aqui, mas a gente tinha essa vontade muito grande de contribuir com os candidatos a prefeito, né? Então, nós criamos o documento, que é o PDF. Como é que foi esse documento? Muitos dos senhores participaram. Durante uma semana, nós tivemos 10 plenárias, onde nós trouxemos especialistas de fora para a gente ter um termo de comparação. Estudamos a região, estudamos as principais cidades da região, fizemos uma comparação com Varginha, para que a gente pudesse também elaborar algumas propostas. Então, as propostas que foram elaboradas são propostas que saíram de vocês de uma forma muito coletiva. E elas estão já na internet, né, para que todos possam acompanhar. Como é uma reunião do Conselho, nós vamos encerrar a reunião no máximo 12h30, que é aquele prazo que a gente tem. Então, é muito importante, aqueles que já tiverem, durante a entrevista, tiverem perguntas, pode mandando, né, pode formulando, que no final nós vamos ter aquele take de perguntas que vem de vocês para o candidato, né? Eu queria, todos vocês já conhecem, porque estão acompanhando, mas aí colocar o Felipe, né, que é o head de operações lá do CESULEB, como também coordena o nosso CESUL, colocar o Guilherme Vivaldi, que foi o técnico, né, o responsável técnico por toda essa discussão, e, ao mesmo tempo, Rogério, né, que está aqui conosco. E eu não poderia deixar, Rogério, primeiro, de te agradecer profundamente de colocar o seu nome à disposição da nossa população. Nós sabemos o quanto é difícil, né, mudar a rotina e colocar-se à disposição da nossa população. Eu quero te agradecer muito enquanto cidadão. E primeiro também falar do meu orgulho com você, que foi meu aluno, né, um aluno muito especial. Te agradeço, assim, fico muito feliz disso, né, de ver um aluno do Unis aí também pleiteando. E de uma forma muito especial, hoje eu vou pedir até licença a todos, mas eu quero saudar o meu, né, um meu amigo, um grande amigo, que é o professor Mário, que eu conheço, eu estava conversando com ele agora, só há 40 anos nós estamos fazendo agora de amizade esse ano. Então, Mário, um abraço para você. Rogério, fala um bocadinho de você, 2 minutos para você poder falar um bocadinho de você. Obrigado a todos aqui, agradecer esse espaço privilegiado para a gente poder exercer democracia, conversar com as pessoas. Acho que é assim que a gente constrói uma cidade melhor, um mundo melhor. Eu sou Rogério Bueno, sou o 12º filho de uma família de 12 irmãos. Meus pais, pessoas simples da zona rural, mas desde criança eu morei aqui em Varginha, embora tenha nascido lá em Eloy Mendes. Sempre foi uma pessoa que buscou muito conhecimento, estudar, aprender, porque acho que esse é o caminho para a gente poder criar novas gerações, fazer nascer novas gerações. Tive a oportunidade de estudar no Unis, fez o curso de letras lá, como o professor Stefano aqui acabou de dizer. Foi meu professor de EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. E nós estamos aqui para discutir um pouco, né, dos problemas brasileiros. Vamos ver se você foi um bom professor. Depois também tive a oportunidade de me candidatar a vereador de Varginha em 2004. Fui eleito, depois fui reeleito sucessivamente em 2008 e em 2012. Exerci mandato, portanto, de vereador em Varginha de 2005 a 2016. E em 2016 eu fui candidato a prefeito em Varginha. Não tivemos êxito de ganhar a eleição, mas eu digo que nós saímos daquela eleição
com ganho político, de ter mostrado nossas propostas, ter conversado com as pessoas e ter dado oportunidade das pessoas fazer uma escolha diferente naquele cenário de disputa que nós vivemos em 2016. Isso me moveu também a, nesse ano, estar aqui de novo como candidato a prefeito. Depois que saí da Câmara, eu fui diretor do Hospital Regional por 2 anos. Fizemos um trabalho que é reconhecido pela população, que é reconhecido pelos profissionais que trabalham no hospital, que é reconhecido pelos médicos, tanto que quando estava para sair do hospital, fizeram abaixinado tanto médicos quanto funcionários para que eu ficasse lá. Uma experiência muito rica de poder cuidar das pessoas numa experiência de limite que é a saúde acometida pela doença. Então, ver nascer pessoas e ver morrer pessoas dentro do hospital nos ensina muito. E administrar um hospital é uma complexidade muito grande, porque um hospital eles têm várias empresas dentro do hospital. Você tem uma lavanderia, você tem, enfim, uma CME, você tem várias empresas ali e fazer a conexão de tudo isso é um aprendizado muito grande e lá na prática, cuidando de uma questão muito delicada que é a vida das pessoas, eu pude aprender e crescer muito também. Rogério, esse espaço aqui realmente é para a gente trocar ideias, principalmente sobre aquele plano de desenvolvimento, né? Esse estudo que foi feito, comparativo até com 4 cidades. O primeiro tema que nós vamos discutir aqui é sobre o mercado. Então, nós tivemos várias plenárias, né? E o Felipe coordenou essa plenária sobre o mercado. Então, Felipe, puxa a discussão para a gente aí. Bom dia a todos, obrigado, professor. Rogério, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Bom, a temática do mercado nos preocupa muito, tendo em vista o contexto da pandemia, né? Todos os empresários que nos assistem não sabem como será a retomada da economia pós-pandemia. E Varginha tem uma característica muito focada em serviços. Diferente do que muitos pensam, 51% do nosso PIB vem do serviço e não da agricultura. Somos a 4ª economia do sul de Minas, atrás de Poços, Pouso Alegre e de Extrema, que é a primeira. Como que você pensa na retomada da economia da nossa cidade e como que você pretende colocar a Varginha como primeira economia do sul de Minas? Só complementando aquela questão anterior, também depois eu me formei em advogado e fiz especialização em direito público. Então hoje, na verdade, minha profissão, eu sou advogado com a especialidade em direito público. Tratando especificamente dessa questão, Felipe, que você levanta, eu acho que nós precisamos pôr as nossas mentes realmente para poder girar em torno desse assunto da questão do desenvolvimento econômico, que tem que ser a base para que a gente possa fazer outros desenvolvimentos no nosso município. Sem desenvolvimento econômico não vai ter desenvolvimento social. A questão do mercado também, a gente tem que pensar essa questão do mercado sempre também olhando essa questão do desenvolvimento social, porque senão a gente fica também naquela perspectiva de um mercado que é um ente, que não, na verdade ele é um ente fictício, na verdade assim, fictício não, mas é um ente abstrato, é um ente que acaba sendo incorporado e às vezes na linguagem de quem fica muito fixado no mercado dá até algumas atribuições antropomórficas ao mercado, né? Ele tem humor, ele fica nervoso, ele se irrita, o mercado está nervoso, está agitado, não sei o quê. Que a gente tem que relativizar um pouco isso e pensar o mercado na lógica das pessoas. Como que a gente vai fazer esse mercado funcionar para melhorar a vida das pessoas? Eu acho que é isso que é o nosso desafio. É claro que o mercado precisa ficar bem. E aí, indo mais especificamente na resposta, Varginha, como você disse, tem muita questão de serviço. Então, nós precisamos trabalhar a questão de fortalecimento do nosso comércio local. E aí, eu não penso só na área do grande centro comercial, que é, no caso, o nosso centro, que é tido como centro. Avenida Rio Branco, aquele eixo central da cidade, que tem problemas para serem resolvidos. Algumas ações estão sendo feitas que não são a solução de todos os problemas. Um dos grandes problemas que é colocado é a questão de estacionamento no nosso centro comercial. As pessoas se sentem desestimuladas a fazer compra no centro comercial porque não tem onde deixar seus carros. Então também não é só isso que resolve tudo. Qual que é a proposta nossa? É seguir, no caso especificamente do centro comercial, com um plano de revitalização daquele espaço, mas é um plano mesmo, um plano feito, elaborado, sistematizado, com etapas a serem cumpridas e a serem executadas. Não é simplesmente falar que tem plano e começar a fazer medidas paliativas de acordo com os problemas que vão aparecendo, porque não dá para a administração pública viver dessa forma, certo? Apagando incêndio na medida que os problemas vão chegando.
e estender essa mentalidade para os demais centros comerciais de Varginha, porque nós temos Sion com centro comercial, nós temos Imigrantes com centro comercial, nós temos Praça do Rosário com centro comercial, enfim, nós temos outras áreas. Outro ponto que eu vejo que é importantíssimo é nós efetivamente possibilitarmos que empresas de Varginha, que têm um custo alto às vezes com aluguel, locação de espaço para funcionamento, possam se instalar em espaços doados pela prefeitura e fiquem livres dessa questão de uma despesa que, às vezes, é um grande fator que implica na mortalidade da empresa. Então, fazer efetivamente um programa em que a gente vai doar a área para as pequenas e médias empresas de Varginha se instalar e também nessa perspectiva de aumentar emprego aqui na nossa cidade. Então, esse é um segundo ponto. Rogério, a questão do café dentro da história econômica de Varginha é muito debatida e nós temos aí uma balança comercial que mostra que 95% da exportação de Varginha é base café, só que o café é commodity, é o café em grão. Os empresários discutiram aqui conosco uma ideia de a gente trazer mais valor para esse café, de se integrar mais ao mercado mundial, mas com um produto já mais industrializado, para gerar mais valor para a nossa cidade. Você prevê algo nesse sentido, algum incentivo para a indústria de café e não só a commodity aqui na nossa região? Então, essa semana nós estamos cumprindo a agenda em vários lugares e um dos lugares que eu fiz questão de ir foi na Minasul, na cooperativa, para poder conversar com o pessoal da empresa e ouvir quem é do ramo, o que nós precisamos fazer em Varginha para que a questão do café realmente seja uma marca da cidade. Aí tem várias ações que a gente tem que fazer acontecer. Para que Varginha faça jus à referência que tem. Complementando aquela questão anterior, Guilherme, eu sei que você quer pular o assunto, mas... porque tem outros pontos que eu acho importantíssimos nessa questão do desenvolvimento econômico do município, que eu citei dois. Tem a questão da prefeitura estar de fato aberta à receptividade de novas empresas e nós percebemos que na atual gestão tem empresas que queriam se instalar em Varginha e aí eu vou citar especificamente no ramo do café. Tem empresa que queria se instalar em Varginha e hoje está instalada na Fernão Dias e em Machado porque não encontrou por parte da prefeitura a abertura suficiente para poder vir para cá, o apoio suficiente. Então, assim, da nossa parte, isso vai agregar, porque é uma empresa que trabalha com café especial. Outra questão que nós vamos fazer também, ainda na sequência da resposta do Felipe, é fazer uma busca ativa de empresa para Varginha. Varginha está desconectada com os órgãos, com a FIENG, com o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, que são órgãos que têm esse papel de ajudar a fomentar a economia local através da busca de empresa. E, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo na prática. Então, aí eu fecho os 4 pontos da resposta do Felipe, na verdade, certo? Em relação à questão de fazer com que o café possa, de fato, ser mais impactante na questão econômica do município, nós temos que dialogar com esse ramo, trazer esse pessoal para uma mesa de discussão, porque eu não quero e nem vou me colocar aqui como quem tem resposta para todos os problemas da cidade. Longe disso. Não existe salvador da pátria em lugar nenhum, certo? Agora, eu tenho a disposição de chamar todos os empresários e, por isso, nosso plano de governo tem uma proposta de nós criarmos o Conselho de Desenvolvimento Econômico no município, nos moldes do que existe em Maringá, é de conhecimento de vocês, do empresariado que está nos ouvindo agora nesse momento, que lá é uma experiência que deu certo, que é positiva e que tem feito a cidade desenvolver e se destacar em nível nacional. Então, nós queremos fazer isso em Varginha, para que o empresariado, junto com a administração, possa pensar soluções. Quero dizer o seguinte, eu sendo prefeito de Varginha, a nossa administração não vai ter dono e nem vamos defender interesse de A, B ou C. Seja político, infelizmente, muitas vezes, a condução da cidade, ela vai muito na questão do interesse político, ou seja, na questão econômica. Nós queremos fazer uma concertação de diálogo com a sociedade, e aí o ramo do empresariado tem um papel importantíssimo, como eu disse anteriormente, de ajudar a administração a olhar a cidade na perspectiva do médio e do longo prazo, para que saia daquelas questões imediatistas de uma administração pública que vive preocupada mais em apagar incêndios e resolver problemas emergenciais, e a gente então traçar um plano de ação para médio e longo prazo na cidade em todos os aspectos. Rogério, uma das características da nossa cidade, né, que é um município, a área de extensão ela é pequena, né, comparada a outros gigantes. E uma das questões que nós estamos vendo aí, a discussão geral pelo mundo afora e como também aqui no Brasil, é o desenvolvimento tecnológico, né?
empresas com base em desenvolvimento tecnológico, preparar e qualificar a nossa gente para esse desenvolvimento tecnológico. O Guilherme encabeçou a discussão, né, desse grupo temático. Guilherme, vou passar para você a palavra aí. Ótimo. Bom, como os empresários que estão nos ouvindo e o professor bem mostrou, que uma preocupação das empresas de base tecnológica para a nossa cidade, aproveitando também o gancho que o Felipe falou da nossa vocação de serviços. E aí, uma das coisas que foi levantado, Rogério, é a dificuldade de a gente capacitar e manter profissionais da área tecnológica que às vezes acabam migrando para grandes capitais ou até para fora do país. No PDEV, uma das propostas é tentar reter esses bons profissionais na nossa cidade, aquilo que você falou das pessoas serem importantes. Na sua proposta, você converge com essa ideia do PDEV de tentar reter bons talentos em tecnologia na nossa cidade? Com certeza. No nosso plano de governo, uma das questões que nós procuramos sempre colocar como pano de fundo das ações é essa questão do desenvolvimento tecnológico. Nós queremos conectar a Varginha dentro desse conceito de cidades inteligentes, é o nosso propósito. Queremos buscar fazer com que a própria administração pública, eu não penso só na questão da iniciativa privada, mas a própria administração pública, ela possa também se conectar a essa perspectiva. Uma das propostas nossa é elevar o departamento de informática que existe na prefeitura hoje em uma secretaria de tecnologia da informação, para que a gente possa ter uma secretaria com peso dentro da estrutura administrativa, para pensar toda a estrutura da prefeitura em relação ao que nós podemos trazer para dentro da administração da área tecnológica de forma a otimizar e agilizar o serviço público que a gente presta. Em relação ao mercado, em relação ao trabalho, nós precisamos fazer uma conexão com programas de capacitação de jovens, preparando esses jovens para esse mercado, porque nós sabemos, é um mercado que demanda mão de obra, e mão de obra qualificada e bem remunerada. Se nós temos dificuldade hoje de empregabilidade nas diversas áreas, e o emprego formal hoje também é uma questão que está muito em crise, nós precisamos pensar e trazer para cá programas efetivos, e eu não estou dizendo que a prefeitura que vai ser a executora disso, mas conectar com instituições como o Unis, como outras instituições do município. Nós temos aqui o Cefet, que de repente pode fazer um papel importante, porque tem essa questão da área da formação, e outros, até o próprio Senai também, embora que seja uma questão industrial, mas também tem a questão tecnológica, tem outras unidades do Senai que são muito conectadas com isso, que têm cursos nessa linha. Puxar para cá essas oportunidades de capacitação. E o ideal seria, na verdade, que a gente buscasse levar isso até para dentro das próprias escolas. Eu tenho rodado as escolas aqui em Varginha, e especificamente em relação às escolas estaduais, eu vejo uma situação muito preocupante, que a gente tinha que fazer uma discussão com o governo do Estado, porque nós estamos vendo umas estruturas que estão muito comprometidas e, às vezes, ociosas. Por que não levar essas oportunidades para dentro das escolas? Eu me lembro quando eu estudei no ensino médio, no ensino fundamental, pouco do ensino fundamental, nós tínhamos aulas de práticas agrícolas e práticas comerciais, porque era a preocupação que se tinha naquela época de preparação para o mercado de trabalho. Agora nós temos uma outra preocupação que é no mundo tecnológico, entendeu? Então nós precisamos também levar essa realidade para dentro das escolas e criar oportunidades dentro do espaço escolar para que esses jovens também comecem a ser despertados para essa linha de formação e se preparem melhor para o mercado de trabalho. Rogério, vou aproveitar que você citou as oportunidades dentro da escola, né? Você citou Maringá na sua última resposta, que para a gente é um bom benchmarking. Lá tem um programa do município de formação de escola de programação para as escolas municipais. E, inclusive, é uma proposta do nosso Conselho Empresarial que tenhamos uma escola de programação para formar mão de obra aqui para os nossos alunos de escolas municipais. Você acredita nesse projeto? Tem alguma coisa nesse sentido no seu plano de governo? Acredito plenamente. Essa questão de benchmark é algo que a gente não tem que ter vergonha de fazer. E aí eu acho que, às vezes, quem toma o poder, quem ganha uma eleição, parece que ele quer ser a pessoa que tem resposta para todas as questões. Olha, eu falo com base na experiência que eu tenho na minha vida, e eu posso citar especificamente do Hospital Regional. O que a gente tem que fazer é buscar onde a coisa já está acontecendo. Entendeu, Felipe? Se está acontecendo lá, está dando certo, por que não fazer acontecer aqui? Nós temos que ir lá buscar e replicar aqui. Tem gente que já fez o caminho que nós precisamos percorrer. Para que nós vamos percorrer o mesmo caminho e fazer o esforço que outras pessoas já fizeram? Vamos buscar o que está lá e aplicar aqui, porque nós vamos encurtar caminhos. Porque é claro que de onde a pessoa está, tem outros desafios a serem vencidos. Então vamos partir daí para a gente poder vencer os demais. E não ficar sofrendo com aquilo que a pessoa já venceu numa outra realidade. Então, esse é o meu pensamento. Isso eu concordo muito com você, Rogério, que
a gente precisa começar a pensar fora da caixa, né? Nós já temos várias soluções rodando, em várias cidades rodando. E isso é muito importante quando a gente discute aqui, é isso mesmo. A gente tem que ter a humildade de ver e aprender como já estão ocorrendo as coisas, né? Para que a gente possa realmente evoluir cada vez mais a nossa terra. Vamos passar para outro ponto, porque eu fico de olho aqui no cronômetro e eu quero que você responda, passe por todas, né? Toda eleição, a gente vê a discussão, toda eleição, sobre a ferrovia. O que vai se fazer da ferrovia? Nós vamos reativar a ferrovia? O que fazer em torno? Isso já é uma discussão que se arrasta há muito tempo. O Felipe encabeçou também essa plenária. Felipe, você poderia colocar para o Rogério, por favor? Vamos lá, Rogério. Varginha é um município bem localizado, né, logisticamente. Estamos próximos de Belo Horizonte, de São Paulo e dos principais portos e aeroportos aqui do Sudeste. No nossa Avenida do Contorno, nós temos aproximadamente 15 mil veículos passando por dia, veículos de carga. E há uma expectativa do empresariado que a ferrovia possa ser reativada e que gere emprego e renda para o nosso município. Isso está no seu plano de governo, a linha férrea pode ser reativada. Como é que você pensa com relação a isso? Felipe, está no plano de governo. O que nós pensamos em relação à linha férrea, eu até estou abrindo ele aqui, ó, depois eu vou deixar com o pessoal, está aqui o nosso plano de governo, nossa proposta é uma cidade 4.0, vai naquela linha tecnológica da pergunta que foi colocada anteriormente. Uma cidade tecnológica, nós queremos uma cidade tecnológica. É o caminho para a gente poder realmente fazer a cidade avançar, crescer, enfim, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em relação à questão da via férrea, a proposta está aqui no nosso plano de governo, no eixo 7 nosso, que é a infraestrutura e a questão do transporte. Eu não concordo com a ideia de trazer circulação de trem de carga para a área urbana do município. Para mim, isso é um contrassenso e nem trem turístico para dentro da área urbana do município. Isso aí, para mim, não dá. A área urbana do município, aqui vou pegar aqui ali da parte ali de onde está Sereno Otônio, um pouco para cá, ali para mim a linha férrea tem que se tornar num espaço de circulação de pessoas, seja através de caminhada, seja através de uma ciclovia. Então, uma discussão antiga, não é um projeto fácil de ser executado, porque, claro, que demanda recurso, demanda uma série de questões, mas a minha proposta é essa, que a gente use esse espaço para fazermos ali a utilização como ciclovia ou, então, espaço de caminhada para as pessoas. Em relação à questão de cargas, a questão de ser um outro modal para transporte de cargas, o governo do estado tem trabalhado muito essa questão. Tenho ouvido muito o Zema falando sobre isso, inclusive tem um plano aí de reativação das ferrovias. A proposta nossa é um terminal de carga fora do perímetro urbano que possa servir não só a Varginha, mas a região para deslocamento da carga para os portos aí, para onde que essa carga tem que ser levada. Então, é a nossa proposta, isso está no nosso plano de governo. Nós, discutindo ainda essa questão de mobilidade e tudo mais, uma outra discussão se faz muito urgente e que sempre também, toda eleição, é um dos tópicos que vem e se discute, que é o transporte coletivo, né? Aqui no município. Guilherme, vamos lá. Coloque os dados para a gente. Nós temos aí em Varginha, Rogério, em torno de 84 mil veículos circulando na nossa cidade. Você citou realmente ali um entrave no centro da cidade, onde localiza grande parte das empresas. Nós sabemos que a população depende muito do transporte coletivo para chegar ao seu trabalho. Os empresários que estão aqui conosco, seus funcionários utilizam do transporte coletivo. Porém, nós temos um contrato extremamente longo com a atual empresa prestadora de serviço e com uma passagem do transporte muito acima, vamos dizer assim, das outras cidades. Varginha está hoje em torno de R$ 4,20, Pouso Alegre, que é uma cidade maior, tem uma passagem de R$ 3,90. Como a gente tem esse contrato travado até 2033, com custo elevado, os empresários acreditam que a gente possa buscar alguma forma de trazer uma redução nesse preço da passagem. O que você pensa sobre isso? O que dá para fazer sobre o transporte coletivo da nossa cidade? Um fator que precisa ser levado em consideração, assim, eu também sou crítico
da empresa que opera o transporte coletivo urbano em Varginha, porque as reclamações são muitas, né? Agora mesmo, assim, peguei uma pessoa, estava no ponto esperando o ônibus e ela reclamou do problema da demora do ônibus. A pessoa não tem segurança no serviço que é prestado. Não é possível colocar isso no celular da pessoa, um aplicativo para a pessoa sair de casa sabendo que o ônibus vai demorar 5, 3 ou 2 minutos para poder chegar naquele ponto. Não tem lógica. Então, as pessoas ficarem sofrendo por causa dessa insegurança do serviço prestado. Além dessa questão da questão da pontualidade, é claro que nós temos uma série de fatores aí em relação a onde a pessoa espera esse ônibus, a questão do conforto para a pessoa esperar. Tem gente que espera em pé, no meio de um terreno, porque não tem um ponto de ônibus para aquela pessoa. Então, assim, de fato, precisa de um estudo para a gente poder ver ações para serem implantadas. Essa questão de disparidade de preço, Varginha tem uma particularidade que eu acho que Poços de Caldas e Pouso Alegre não tem, a gratuidade 100% para os alunos da rede pública municipal e estadual. Então, isso impacta também, é claro, no preço que a empresa vai reivindicar na hora de fazer a fixação do valor. Então, esse é uma variável importante de ser analisada. A proposta nossa é que na Praça Central, fugindo do que foi feito agora recentemente, que, do meu ponto de vista, eu acho que gastaram dinheiro tentando mais mostrar serviço do que resolver problema, construir um ponto central que não garante sequer acessibilidade para as pessoas. É só passar lá com o olho de quem tem o olho da acessibilidade para poder ver. Você tem degraus na parte interna do ponto de ônibus em 2 pontos. E para a própria calçada, um cadeirante dificilmente vai conseguir se manter sobre a cadeira numa inclinação tão elevada. Com certeza, fere as normas da BNT em relação à inclinação que é permitida para a questão da acessibilidade. Então, a proposta nossa é fazer, de fato, ali um terminal de integração, em que as pessoas possam, deslocando dos diversos pontos da cidade, descerem nesse terminal de integração e dali as pessoas, então, fazerem troca de ônibus para outros pontos sem ter que pagar a segunda passagem. Porque aqui em Varginha também tem um sistema de gratuidade ou de meia passagem para um segundo itinerário que, na prática, não funciona para a maioria das pessoas de tão confuso que é o negócio. Então, assim, a proposta é essa. Mas eu acho que, no fundo, o transporte coletivo está vivendo uma grande crise, porque com a questão da uberização aí dos Ubers, dos aplicativos, então, eu acho que as próprias empresas vão ter que rever o papel dela na prestação de serviço para a sociedade. Isso eu não tenho dúvidas alguma nesse sentido, ou seja, tudo está repensando e o transporte coletivo vai ter que repensar, sim. Isso, todos nós que já percebemos isso nas nossas empresas, nas nossas questões, e sempre há alguma justificativa, mas só que tem uma hora que não tem mais jeito. Hoje o transporte coletivo é um problema, sim, e ele tem que ser encarado como um problema, sim. Isso daí para todos nós. Não sei se você queria falar alguma coisa nisso, Felipe. O Rogério citou das reclamações, né? Nós podemos mapear as principais reclamações dos munícipes com relação ao transporte coletivo e a gente pode constatar a diminuição dos veículos, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, o atraso nos ônibus, pessoas em pé e a falta de regularidade nos horários. Você falando de um governo 4.0, temos condições de informatizar os pontos de ônibus, onde a população possa ter acesso, assim, através do aplicativo, cadê um ônibus que está chegando? Existe alguma proposta nesse sentido no seu governo? Está no nosso plano de governo, é proposta nossa. Na campanha passada eu já propus isso, em 2016. E eu repito aqui nesse meu plano de governo dessa vez. Isso é plenamente possível, basta querer fazer. Eu acho que nem deve ficar muito caro também fazer uma ação dessa. E, além disso, quando vai em Belo Horizonte, por exemplo, quem transita em Belo Horizonte, vê que nos próprios pontos você tem painel eletrônico indicando ônibus tal a tantos minutos, ônibus linha tal a tantos minutos. Então, assim, isso é possível fazer. Então, nós precisamos pensar nessa lógica. Nós queremos fazer dessa forma, nós queremos trabalhar dessa forma, nós queremos puxar nesse viés aqui, então nós vamos fazer, nós vamos trabalhar. É possível fazer, basta querer fazer. Bom, gente, então aqueles empresários que estiverem nos assistindo e quiser, pode ir mandando suas perguntas, que nós vamos agora para um outro tema, Rogério, e é um tema que particularmente me assustou. Quando nós começamos a levantar, particularmente, realmente me assustou, que é sobre a questão das famílias que residem, digamos assim, na rua, a quantidade de pessoas em extrema pobreza, lembrando que todos esses dados foram dados pesquisados, aí eu acho até que o Felipe vai poder falar um pouco sobre isso, e realmente é um problema sério, porque vamos lembrar uma coisa,
né, não são números, é gente, é pessoa, é gente que sente, que chora, que passa por tudo quanto é dificuldade, como qualquer um de nós. Então, Felipe, explana isso aí para a gente um pouco. Bom, Rogério, a temática, então, é assistência social. O PDF foi todo construído com base em dados, em estatísticas, que retiramos os dados dos principais institutos que nós temos aí, de associações no Brasil. Com relação à assistência social, nós fomos lá no Ministério da Cidadania e encontramos no município de Varginha 112 famílias em situação de rua, que são famílias que não têm nenhuma opção de moradia. E encontramos ainda 4.217 pessoas em extrema pobreza, que são pessoas que vivem com menos de R$145. A pergunta é, como que você pretende melhorar a qualidade de vida dessas pessoas no nosso município? Eu acho que a gente deveria fazer um gesto que eu acho que, sinceramente, são dados que fazem chorar a alma, sabe? Porque pensar nas pessoas que estão não tendo condição de comer, não tem como colocar comida dentro das suas casas, é algo que tem que realmente nos incomodar demais. Nós não podemos ficar indiferente a essa questão, nós não podemos deixar as pessoas passando por isso dentro de uma cidade que tem as condições que Varginha tem. Isso é gritante, isso é alarmante, isso é desumano. Não é questão de religião, é uma questão de humanidade. Uma questão da gente dar à pessoa a condição mínima para ela poder viver. O problema do morador de rua não é uma questão fácil de resolver, não. Não é, porque muita gente está lá e não quer sair de lá, entendeu? É difícil. A abordagem é difícil, intervir na cabeça dessas pessoas é difícil, fazer essas pessoas entender que ela não está no lugar que ela deveria estar, não é fácil. Agora, aqui em Varginha, infelizmente, a gente entra no banco todo dia, que vamos dizer assim, é um sistema econômico, né? Entra na caixa, você está especificamente entrando na caixa todo dia. Tem um senhor que dorme na porta da caixa até fazer mais de um ano, entendeu? Isso não incomoda ninguém mais. E eu vejo as pessoas chegam e põem dinheiro lá para poder dar condição para ele poder comer alguma coisa. Ele também, eu acho que não quer sair de lá. Essa é uma questão. Como que você faz uma abordagem para tirar a pessoa dessa condição? Agora, nós não podemos deixar as pessoas nessa situação. Os números que você coloca, Felipe, são realmente assim, de mexer com a gente. Mas me preocupa mais ainda, sabe por quê? Quantas não estão nesses números? Porque os números não pegam todas as pessoas. Quantas pessoas não estão sendo percebidos pelos dados do IBGE, pelos dados do Ministério da Cidadania, pelo cadastro do Bolsa Família, porque essas pessoas nem fizeram um cadastro, nem acessaram isso, elas são tão desprovidas de qualquer coisa nessa sociedade que nem isso elas fizeram, entendeu? Então, assim, agora, nós temos que fazer uma ação de enxergar essas pessoas, de localizar essas pessoas e de tirar essas pessoas dessa condição. Você quer fazer política assistencialista? Eu acho que no primeiro momento você tem que fazer uma política de realmente dar alguma coisa para poder a pessoa sair daquela situação. Mas dentro de um programa pensado, arquitetado, em que você vai vincular a frequência escolar das crianças daquela casa, em que você vai dar oportunidade para aquela pessoa poder trabalhar, em que você pode abrir perspectiva para a geração de renda daquela pessoa. Nós discutimos essa semana com o pessoal de Santo André a questão do microcrédito para os empreendedores informais, aqueles que não estão aí nos dados estatísticos, para que a gente possa abrir possibilidade dessa pessoa que não consegue sequer entrar no banco para poder pegar crédito, ter condição de ter crédito para começar a vender pipoca, fazer alguma coisa, fazer uma rosca caseira, enfim, alguma coisa nesse sentido, começar a empreender de alguma forma. Nós precisamos trabalhar nessa perspectiva, porque com isso tenho certeza que a gente vai conseguir incluir muita gente e tirar essa condição de dependência. Uma das questões até que se coloca, né, aqui os próprios empresários, uma discussão realmente de tentar criar um programa municipal, parceria público-privado, para capacitar muitas vezes e levar a reinserção do trabalho a essas famílias, principalmente de extrema pobreza. Realmente um estudo muito claro e é um problema de todos nós. Não é um problema simplesmente da prefeitura, etc. É um problema da sociedade, da nossa visão de mundo, né? Isso precisamos, de qualquer forma, não perder esses números, né? Que são números realmente gritantes para cada um de nós que vivemos nessa terra. Até porque, professor, se a gente não faz isso, vou quebrar o protocolo aqui, mas se a gente não faz isso, nós estamos armando dinamites para explodir na sociedade. Porque se essas pessoas, a gente não criar políticas que dê oportunidades para essas pessoas não caírem na criminalidade, na marginalidade, todo o desenvolvimento econômico que a gente fizer
fica sob risco dessas pessoas ameaçarem toda a estrutura que a gente montar. Concordo. Bom, outro aspecto que a gente discute muito, e Varginha sempre discutiu e gosta, né, é em relação a esporte, né, aqui na nosso município. Aí o Guilherme encabeçou a discussão. Vamos lá, Guilherme. Eu vou pegar o gancho no que o Rogério falou agora mesmo, a questão até da segurança pública, a questão da reinserção dos jovens. Os espaços públicos de esporte auxiliam muito nesse sentido. Então, os nossos conselheiros aqui, Rogério, acreditam que uma integração da Secretaria de Esporte com assistência social, com a de educação, possa ajudar para que programas sejam mais efetivos, tragam qualidade de vida e segurança. Só que hoje nós temos em torno de 40 unidades esportivas em Varginha disponíveis para a população. Você concorda nesse sentido de ter uma integração de ações e aumentar esses espaços para a população? Guilherme, nosso plano de governo, a gente tem uma proposta que mexe na questão da estrutura administrativa do município, que eu acho que Varginha tem que dar um passo nesse sentido, que é criar os polos regionais de desenvolvimento. Nossa proposta é criar 6 polos regionais de desenvolvimento na área urbana e 2 na área rural, que também não estamos fechados com esses números, entendeu? Pode ser que de 6 passe para 8 e de 2 passe para 4, dependendo daquilo que a gente perceber da necessidade da efetivação da ação. E o que está por trás disso? Não é simplesmente só dividir a cidade, mas é dividir a cidade de forma que a gente possa conectar todos os serviços que existem nesses diversos polos regionais. É claro que, para além disso, tem outras questões, tem a questão do emprego, tem a questão da questão da saúde, tem a questão da educação, que a gente possa conectar esses polos e, nesses polos, a gente desenvolver ações e projetos para que as pessoas, dentro de uma lógica regional, possam ter diversas ações na questão esportiva, na questão da cultura, na questão do lazer. Por exemplo, se a gente vai lá na Praça do Estrela, tem uma Praça do PEC muito bem estruturada, por sinal. Quem já foi lá, quem passar por lá vai ver. Tem quadra coberta, tem um parquinho para criança, tem um anfiteatro, tem inclusive uma sala de tecnologia lá, uma sala digital, enfim, tem uma biblioteca. Mas e nas outras regiões da cidade tem a mesma coisa? Então, assim, nós queremos pensar a cidade de forma que a gente possa replicar esses espaços nas diversas regiões da cidade, de forma que isso possa chegar próximo das pessoas, perto das pessoas. E a questão da conexão da educação é uma outra questão que a gente preocupa. Por quê? Não dá para a pessoa ter que acessar várias portas quando vai precisar do serviço público. A criança está dentro da rede municipal de educação. Ela tem um problema de saúde, ela tem que ir lá no PSF, ela tem que ir lá na unidade de saúde. É uma outra porta que ela vai acessar. Não, ela tem um problema social, a família tem que ir lá no CRAS. É uma outra porta que ela vai acessar. Mas se essa criança já está dentro do sistema municipal, porque está dentro da educação, ali de dentro você tem que articular com as outras secretarias para que os demais problemas, que não é a questão da criança sentar na sala de aula e aprender, possam ser resolvidos. Porque isso também é cuidar de dar condição para que essa criança possa aprender mais, entendeu? Para que ela possa, de fato, estar ali com as condições necessárias para poder aprender. Porque como é que você ensina para quem está com fome? Como é que você ensina para quem não está enxergando lá no quadro? Mas essa criança não tem dentro da escola a oportunidade de fazer um exame oftalmológico. E aí pode ser outros exemplos que eu posso citar aqui, a questão de audição, enfim, de outras questões. Então nós temos que, a partir do espaço da escola, conectar com os outros serviços e dar a atenção e o cuidado necessário para que essa criança não incorra na questão do afastamento da escola, certo? Da evasão escolar, e que ela também não fique numa situação, às vezes, de ficar repetindo ou não ter progressão no aprendizado dela. Então, nós temos que conectar com essas questões, também com a questão esportiva e com a questão cultural. Dar oportunidade também de atividade cultural para essas crianças a partir da referência da escola. A gente vai falar um pouquinho de educação daqui a pouco, mas ainda sobre o esporte, nós temos na verdade, nós temos 40 espaços, né, de esportes na cidade, Extrema tem 20. Nós que temos muito, Extrema que tem pouco, você pretende ampliar esses espaços ou 40 é suficiente? Eu penso que, primeiro, nós temos que verificar se existem 40 em condição de uso adequado. Estão. É uma avaliação mais profunda, certo? Não é uma questão só quantitativa. Se não estão, nós temos que fazer com que eles estejam em condições adequadas de uso, para que as pessoas possam usar. Temos que levar atividades esportivas para esses espaços. Não basta ter espaço se você não tem programa funcionando nesse espaço.
Comparar Varginha com a Extrema, acho que Varginha é muito maior que a Extrema, se qualquer população de Extrema. Então, assim, talvez, não sei, a proporcionalidade aí se corresponderia. Mas o que nós queremos é o seguinte: espaços públicos de qualidade para as pessoas poderem usar. Eu pausei para falar porque eu não concordo com a realidade que eu vejo diante dos meus olhos, nem com a Praça do PEC, que está lá, é um excelente espaço, é uma excelente estrutura, mas está mal cuidada. É mato, é sujeira, é fio de pendurado, é lâmpada caindo. Não é possível. Um empreendimento que custou mais de 2 milhões de reais, você não tem um trabalho efetivo de manutenção desse espaço? Aí você tem quadras em alguns bairros da cidade, cheia de mato, o piso não é compatível para a prática esportiva, é cesta de basquete que está de pendurada, está caindo, é grade, é tela que está tudo furada, está tudo despencando. Assim, isso aí não dá para poder contabilizar numa estatística de realmente um espaço que dá para ser usado. Então, nós temos que cuidar desse espaço, dar efetividade para eles e colocar programas para funcionar. Obrigado, gente. Você antes, né, a gente já estava discutindo, começamos até a discutir sobre a educação, que é uma paixão particular, digamos até particularmente minha também, creio você, até porque formado também na área. Vamos falar um pouquinho das escolas públicas, né? Essas escolas que, agora mais do que nunca, nesse período de pandemia, nós podemos sentir essa fragilidade, muitas vezes, das escolas públicas. E eu vou até a questão das federais mesmo. Várias universidades federais acabaram demorando um bom tempo para conseguir se adaptar, e as nossas escolas públicas. Esse foi um tema muito, muito discutido com o empresariado. Felipe. Rogério, inclusive nós tivemos a oportunidade de ter a participação da ex-secretária de Educação do município de Taubaté, que trouxe para a gente bastante práticas interessantes lá. E, diante do nosso estudo, nós identificamos que Varginha tem 30 escolas públicas, sendo 6 em tempo integral. O Verde ainda nos corrigiu que, na verdade, são 4. Você tem a intenção de ampliar esse número de escola em tempo integral? E, se sim, o que fazer nesse tempo extra? Coincidentemente, eu estava tratando esse assunto hoje de manhã com uma candidata vereadora nossa que é diretora de escola. Nós temos que trabalhar, sim, essa perspectiva de ampliação da educação integral. Nós sabemos que, efetivamente, no município que nós temos em tempo integral é a educação infantil, que é de 0 a 3 anos. Quando a criança vai para o primeiro ano do ensino Fundamental 1, que vamos dizer que é a competência do município, aí nós já não temos mais a modalidade integral. Até foi uma estratégia usada pela prefeitura à época, porque como veio uma lei federal exigindo a integralidade do acesso para todas as crianças e não tinha espaço físico para poder atender todas as crianças, para universalizar o atendimento, foi então usada essa estratégia de colocar as crianças meio período e aí então todas as crianças têm acesso garantido. Mas, discutindo com alguns professores, já não do ensino, não do Fundamental 1, mas do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º, que é da rede estadual, eles colocaram o seguinte: olha, nós abrimos turmas de integral aqui, mas não tem adesão. A adesão é baixa. Aí, no meu ponto de vista, qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que, então, criar uma cultura de ensino integral. Pegando que a criança do Fundamental 1, do primeiro ano, lá, logo que saiu da educação infantil, ela vai. Então, nós temos que trabalhar primeiro essa turma dentro da perspectiva do ensino integral. A minha proposta, o meu propósito e o que nós queremos fazer é avançar nessa linha do ensino integral, para que a gente possa oferecer isso para todas as crianças, até para suprir algumas coisas que não são possíveis fazer dentro do tempo que a criança hoje está na escola, as crianças do Fundamental 1, no caso, para a gente poder ampliar as possibilidades de a gente trabalhar outros temas com eles. Por exemplo, essa questão do empreendedorismo, por exemplo, essa questão tecnológica, por exemplo, certo? Essa questão cultural, essa questão esportiva, que você possa agregar porque você tem mais tempo da criança. A questão também da próprio cuidado ambiental. Nós temos uma rede aqui de escolas da zona rural e algumas delas estão fechadas, desativadas. Escola que eu participei da inauguração lá nos Martins e outras por aí fecharam. Por quê? Porque tinha pouco aluno da zona rural, foram remanejados para uma outra unidade. Por que não os alunos da zona urbana não usar esse espaço para ir lá, ter mais contato com a natureza, ter uma aula de práticas agrícolas, ter alguma coisa que vai nessa linha mais ambiental? Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça. Não é fácil, porque nem todas as escolas têm a estrutura suficiente para essa ampliação de tempo na escola.
Aí é uma questão que vai ter que ver como que faz. Algumas têm. As que têm, a gente tem que efetivar. Na minha cabeça, no primeiro ano do Fundamental 1. Acho que a gente tem que fazer para todos, onde o espaço físico é suficiente para fazer. Onde não tem espaço físico, nós temos que pensar alternativas. Como que é possível fazer isso acontecer? Mas eu acredito nessa política, acho que é dessa forma que nós vamos fazer com que uma geração nova possa crescer e a gente possa estar mais preparado para os desafios que o mundo coloca. Vamos até colocar um pouco isso, e eu tenho colocado sempre aqui, em qualquer debate que eu estou, a gente precisa pensar a educação em conceitos diferentes. Não é só alfabetizar uma pessoa, nada disso. Também faz parte. Mas, por exemplo, nós temos vários mecanismos no município, como, por exemplo, as escolas, os conselhos comunitários, que podem ter atividades voltadas também para as crianças com atividades modernas e que nós precisamos realmente repensar, mais uma vez, tirar fora da caixa, né? O importante é a formação humana. E nós aqui em Varginha temos tudo para fazer cada vez mais essa formação humana e intelectual da nossa gente. Bom, mas vamos ter que agilizar um cadinho. Vamos discutir um outro probleminha aqui, Rogério. Problemão, né? Devido mais uma vez, nós estamos aí com a nossa área pequena, né, do município, a área de expansão. E vamos discutir um pouco sobre a questão das áreas verdes aqui do município. Guilherme. Pois é, Rogério, nós observamos aí que Varginha ela tem uma área de flora nativa, ou seja, da nossa própria cidade pequena em relação a outras cidades, grande parte ocupada pela agropecuária e pela urbanização. Sabe que o impacto isso traz na qualidade de vida das pessoas, até mesmo ligado ao lazer. Muito se fala do Parque São Francisco, mas a gente tem que entender uma descentralização dessa ideia do Parque São Francisco e trazer mais áreas verdes. Foi feito o benchmark com a cidade de Boa Esperança, né? A gente sempre cita ele aqui, que lá cada criança que nasce, a proposta é que plante-se uma árvore. E eu pude acompanhar uma fala sua sobre a questão do Rio Verde recentemente também. Então, os empresários, apesar de alguns terem uma visão diferente, mas se preocupam também com a questão ambiental. O que você prevê nessa questão ambiental para a nossa cidade? Aumentar essa área verde? O que fazer? Nós vamos falar dos EPVs aqui, estudos dos problemas varginhenses, né? Saída do EPB. Mas, Guilherme, você citou o Rio Verde. Para mim, pessoal, olha, ou nós todos nos preocupamos com o Rio Verde ou quem virá depois de nós vai ter problema. É um rio que Varginha depende de 75% dele para poder abastecer. Então, as gerações futuras terão problema. Então, nós temos que, não só Varginha, porque são todos os municípios por onde ele passa. Então, essa questão é um tema importantíssimo para o amanhã. Não é para um prefeito de 4 anos, não. É para daqui 10, 20, 30 anos. Para quem vai estar sentado aqui depois de nós. A questão das áreas verdes, é claro que as existentes, a gente precisa ter ações efetivas de proteção desses espaços e valorização desses espaços. O Parque São Francisco tem um papel importantíssimo. Uma questão que as pessoas reclamam demais comigo, existia um viveiro de mudas no Parque São Francisco que foi desativado. Então, as pessoas tinham facilidade de pegar uma muda para poder plantar, às vezes, na porta da sua casa, em algum outro espaço, e hoje isso não acontece mais. Então, nós temos que recuperar esse viveiro lá no Parque São Francisco e as pessoas poderem ter acesso a essas mudas para fazer plantio. Uma outra questão que tem que fazer é um plano de urbanização da cidade na perspectiva da gente fazer realmente uma cidade que tenha arborização. A urbanização com base na arborização. Porque as nossas ruas ficaram asfaltadas, os passeios são cimentados, na maior parte das vezes, 99%, salvo exceções. Nós estamos impermeabilizando o solo todo, certo? As redes, às vezes, não são suficientes para poder fazer a captação das chuvas, que às vezes acontece de forma sazonal, mas elas vêm em grande volume e, às vezes, acaba trazendo problemas. E aí a questão, nós passamos recentemente por uma onda de calor aqui que incomodou todo mundo. Então, nós precisamos fazer um plano de arborização do município em que isso aconteça na porta da casa de cada um, que cada um plante uma árvore ali. É claro que é uma árvore que vai ter que ser de acordo com as condições daquele espaço, não é plantar uma árvore que vai destruir passeios, que vai ameaçar estruturas de casa, de muros ou qualquer outra coisa semelhante. Então, assim, nossa proposta é essa, arborizar, despertar nas pessoas o interesse pela arborização das cidades. E é uma questão que, de repente, você pode vincular até mesmo nas novas edificações.
nas novas construções, dentro do plano de obra, certo? Que isso seja também uma exigência para a liberação do habites da pessoa, que tenha lá uma árvore plantada no seu jardim. Isso não é incômodo, isso aí é nós trazermos mais saúde para o planeta, para a cidade e, consequentemente, para todos nós. Já pegando o gancho, né, sobre a questão que nós estamos falando de meio ambiente, estamos falando de áreas verdes, vamos falar um pouco de saneamento, né? A questão do saneamento aqui no nosso município, que também foi feito um levantamento minucioso aí, Felipe. Rogério, como eu mencionei, né, todo o PDF foi construído com base em números e dados dos principais institutos que nós temos no Brasil. E de acordo com o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, o município de Varginha ainda tem 20% da população sem esgoto tratado. Temos 5% da população ainda sem água tratada. E sabemos que temos um contrato com a Copasa de 30 anos. Como que você pretende trabalhar para que 100% da população tenha tanto esgoto e água tratada? Eu acho que a primeira ação tem que processar a Copasa. Vão entrar com uma ação judicial contra a Copasa, porque ela cobra a Varginha taxa sob uma realidade de esgoto sendo 100% tratado no município de Varginha. Então, esses dados precisam ser confrontados com a informação que a Copasa tem e usa para a prática de cobrança que ela faz. Isso é grave, isso é gravíssimo, certo? Em relação a esses pontos, a identificar esses pontos aí, esses 20% de esgoto não tratado, então tem que ter ação efetiva para que ele possa ser tratado. Em que pese as pessoas terem dificuldade, às vezes, com pagar a conta da Copasa, que é um preço realmente salgado, às vezes, na conta, não no orçamento das pessoas, mas a efetividade do serviço, se ela realmente é efetiva, ela compensa o que você paga. Eu digo que a pior coisa que você faz é comer num lugar que a comida é ruim. O preço pode ser baixo, mas a comida fica péssima. E quando você vai se alimentar num lugar que tem uma refeição boa, você paga um preço alto e sai satisfeito e sai elogiando o local. Pagar e ter o serviço efetivo. O grande problema do Brasil, assim, o pessoal reclama muito de imposto, mas é pior do que isso que as pessoas veem, é que elas não têm retorno do que elas pagam de imposto. Porque se nós tivéssemos saúde de qualidade, para poder atender as pessoas quando ela precisa, certo? Se nós tivéssemos segurança de qualidade, para poder proteger realmente as pessoas, se nós tivéssemos infraestrutura urbana de qualidade, se nós tivéssemos espaços públicos de qualidade, isso ia diminuir bem o índice de reclamação por parte das pessoas, em que pesem iriam continuar pagando impostos altíssimos. Essa questão da Copasa é preciso verificar. O que a Copasa faz em Varginha hoje, em termos de tratamento, se não cobre 100%, tem um problema grave, como eu disse. A questão do que ela descarta, nessa semana eu estive lá nas margens do Rio Verde e gravei lá, certo? O que ela descarta é realmente... está apto para ser descartado, aquilo não compromete a qualidade de vida do rio onde está sendo descartado aquele esgoto. Eu fui a Belo Horizonte, acho que tem uma cidade lá do lado de Belo Horizonte, onde vai o tratamento de esgoto de boa parte de Belo Horizonte e outras cidades grandes ali. Na saída do esgoto, a Copasa fez um aquário e colocou as espécies nativas daquele rio dentro daquele aquário. O que sai do tratamento passa dentro desse aquário antes de ser lançado no rio, para demonstrar que sai em qualidade porque os peixes estão vivos ali, entendeu? Então, assim, como que nós estamos monitorando isso aqui em Varginha? Será que não seria o caso de criar umas estações aqui de monitoramento, não só do que a Copasa descarta, mas também que às vezes pode ser até que há descarte clandestino de alguns produtos no rio? Então, é possível fazer isso. Fazer umas estações de monitoramento da qualidade da água e para poder verificar se não está havendo descarte ali de produtos que são indevidos e que está comprometendo a vida dos peixes, a questão da água. Outro dia também teve uma denúncia grave aqui, inclusive com repercussão de mídia, de televisão, de peixes morrendo aqui do lado do ribeirão que desce ali perto do bairro Imaculada e que vai desaguar lá no Rio Verde. Porque tem problema, tem alguma coisa naquela água que não devia estar ali, entendeu? Então, nós temos que fazer essa ação. A questão da Copasa, nós temos que exigir deles que sejam efetivos no serviço que eles têm que fazer. E não é só a questão de tratar a água e dar garantia de abastecimento e a questão de tratamento de esgoto. Eu falo também da questão da recomposição do asfalto, porque a Copasa faz buraco na rua e dá péssima recomposição daquele asfalto depois. Quem passa tem que passar em cima de uma trepidação. Então, essas são questões que a gente tem que fiscalizar e a Copasa tem que ser efetiva no que ela tem que cumprir aqui, certo? Que são essas questões que eu coloquei. Bom, um dos pontos, eu acho que o professor Stefano vai levantar para nós aí, né? Saneamento muito ligado à saúde, né, Rogério? Então,
a preocupação dos empresários é aumentar um pouco o investimento nessa área de saneamento básico também, para que a população tenha assim, a sua prevenção de saúde, né, professor Stefano? O nosso próximo tópico é a por isso saúde. mesmo. Já que você abordou, todos nós sabemos que saneamento está vinculado extremamente à questão de saúde. Você tem uma experiência grande nessa área, até por já ter administrado um hospital como o regional, né? Então, essa discussão mesmo que o Guilherme já colocou, sempre faz parte daqueles tripés que a gente sempre coloca, né? E a saúde é um deles. Você pode continuar então, Guilherme, só para... Vamos lá. A gente sabe que o grande investimento da máquina pública hoje na área de saúde de Varginha e que muitas pessoas de fora utilizam o nosso sistema de saúde. Porém, quando a gente olha para a saúde da família, saúde preventiva, Varginha ainda está atrás de outras cidades, porque segundo os dados aí do DataSUS, a saúde da família hoje cobre em torno de 53% da nossa cidade, enquanto outras cidades têm na faixa de 65%, 70% de cobertura da saúde da família. Os empresários acreditam que é melhor investir na prevenção depois do que os cuidados emergenciais lá na frente. Como que você enxerga isso, Rogério? Essa é uma questão que, de fato, os dados são esses que você coloca, as fontes às vezes oscilam um pouco, 53%, 55%, 58% de abrangência dos PSFs em Varginha, que é os Programas de Saúde da Família, as unidades que são responsáveis por fazer esse trabalho preventivo. De fato, o que acontece na prática é que você não tem uma rede que abrange uma cobertura maior em termos de cobertura geográfica, e eu aponto duas questões, no meu ponto de vista. A questão da cobertura geográfica ela é insuficiente, porque o Ministério da Saúde realmente ele estabelece que a cobertura ideal seria de 80% a 85%. Segundo informações que eu tenho, isso também implica em perda de recursos por parte do município, porque quando o município atinge as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, ele passa a receber mais recursos para financiar esse serviço. Então, o município de Varginha também perde recursos por conta disso. Então, não é uma estrutura que o município vai ter que custear sozinho com orçamento próprio. E uma outra questão que eu acho que precisa ser trabalhada é a efetividade de solução das questões que chegam nesses PSFs. Porque também não adianta você ter uma estrutura que tem uma cobertura ampla e que não tem efetividade de solução dos problemas que batem na porta. Então, de fato, é uma questão que precisa ser trabalhada, nós temos que ampliar a rede e dar efetividade para ela, para que ela possa também ser eficiente na solução. Porque, na prática, o que acontece? Como as pessoas não têm uma relação de confiança com essas unidades de saúde, por quê? Se vai lá, não tem médico. Se vai lá, não consegue fazer um curativo. Se vai lá, enfim, as pessoas elas começam a desconfiar desse serviço, aí as pessoas vão todas para a UPA aqui em Varginha. Porque lá, se elas chegarem, elas vão ser recebidas, elas vão ser atendidas, vai ter o médico, ela vai ter o procedimento que precisa. Aí você acaba sobrecarregando uma unidade que tem um papel diferente dentro da organização de saúde, porque ela é uma unidade de pronto atendimento, é para os casos mais agudos de problema de saúde, com problemas que são da atenção básica. E esse trabalho preventivo, ele não é feito. A questão da prevenção da doença. Que, segundo os estudiosos, quando você investe R$1 na prevenção, você economiza R$4 nas outras modalidades de tratamento. Então, nós temos que fazer, está no nosso plano de governo, é proposta nossa, ampliar essa estrutura e dar mais efetividade de solução para que ela possa atender as pessoas e ganhar essa confiança das pessoas, para que as pessoas passem a acessar, quando for o caso, as unidades básicas de saúde e não a UPA, e só procurem a UPA quando o caso for realmente de UPA. Só registrar que essa proposta do Rogério vem de encontro com a proposta dos empresários, que é redirecionar uma parcela de investimentos para a criação de mais estrutura de programas de prevenção à saúde das famílias. Gente, nós estamos chegando aqui nos 2 últimos tópicos, então se alguém tiver alguma pergunta a fazer, já chegaram algumas aqui, nós estamos aí já na parte final dessas perguntas, né? Então se tiver, por favor, né, até a última dessa de segurança pública que nós vamos discutir, ok? Segurança, dentro daquele tripé, nós colocamos saúde, educação, etc. Agora, segurança. Eu estava vendo uma coisa interessante, Rogério, a gente
eu comecei a ler um pouco, né, o que faz tantas vezes, tantas pessoas saírem até em procura de outros países. Primeiro a gente via questão de emprego, etc. Agora, uma das questões que a gente mais está ouvindo é em busca de segurança, né? Nós sabemos que é um problema nacional, não é simplesmente e é um problema muito, muito amplo, né? Porque é um problema social que agrava uma questão profundamente nessa questão da segurança. Mas vamos pegar um pouco aqui a segurança da nossa cidade, embora sabemos que faz parte de um contexto grande. Felipe, coloca um pouco para a gente sobre a discussão que teve das câmaras de monitoramento, algumas coisas nesse sentido. Bom, Rogério, apesar dos indicadores de segurança no nosso município ser bons, nós temos aproximadamente 140 mil habitantes e aproximadamente 140 bairros, né, em Varginha. Mas nós temos 24 câmaras de monitoramento. Então, a pergunta para você é, são suficientes? Você pretende ampliar essa abrangência das câmaras de monitoramento na nossa cidade? Aí, Felipe, até você falou aí, me deu um senso de riso aqui, porque tem 24. A pergunta é, quantas delas funcionam de fato? Vou te falar, não deve ser um quarto disso, certo? Um terço disso. Poucas funcionam efetivamente. Elas estão aí, colocadas, foi um investimento alto que foi feito no tempo passado, algo na casa de R$1 milhão, se eu não estou enganado, 800 a R$1 milhão, para colocar essas câmeras na cidade. Mas eu gostaria de ter essa resposta. Quantas delas estão funcionando? Não funcionam, não funcionam. O modelo que eu vi está no nosso plano de governo, aqui do nosso lado, em Três Corações. Quem circula lá deve ter visto os totens de segurança, certo? Que você vai criar um cinturão de segurança na cidade através do monitoramento eletrônico por totem, que são equipados com câmeras de alta resolução, inclusive conectados com os sistemas de informação da Polícia Civil para controle de veículos roubados, veículos clonados e etc, 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 de forma que se cruza ali, está no cadastro, se cruza naquela via um veículo que tá no registro como foi roubado ou qualquer outra coisa, outra irregularidade, o sistema já vai acusar na central de monitoramento e a polícia vai ser acionada para poder fazer a abordagem. Então, assim, eu fui lá em Três Corações, eu conheci o sistema. São totens que são equipados também com sistema sonoro. Você da central consegue falar com uma pessoa que está em atitude suspeita num determinado local. Ou então você pode colocar mensagem genérica para poder chamar e despertar a atenção da população para um determinado... É possível investir, então? Claro que é possível, claro que é possível. Três Corações fez, por que o Varginha não pode fazer? E há um desejo dos empresários, Rogério, de realizar esse monitoramento com uma central compartilhada, integrando as forças de segurança do nosso município. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, porque sabemos que hoje está restrito à Guarda Municipal. Você entende que é possível fazer esse compartilhamento? Eu não só entendo, como quando fui vereador aqui na Câmara Municipal de Varginha, foi um dos propositores e quem encabeçou a criação do GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que, na verdade, não é coisa que eu inventei, tirei da minha cabeça, não. É coisa que o governo do Estado, na gestão da Anastasia, implantou em Belo Horizonte e começou a funcionar lá. Em que consiste, certo? É um gabinete em que você senta todas as forças de segurança em reunião naquela situação com o governador. Não sei se funciona hoje, porque o problema também é a descontinuidade das coisas no serviço público, certo? Tem coisa muito boa, mas muda o governo, parece que quem chega muda tudo. Eu até preciso pensar formas de a gente amarrar isso de forma que a sociedade possa também ter mais controle social sobre as políticas públicas, que são importantes, são essenciais, para que elas tenham continuidade. Então, acontecia isso. E aqui em Varginha nós propusemos isso também. O que nós temos de concreto? No prédio da Presidente Antônio Carlos, no terceiro andar, se não estou enganado, tem uma sala do GGIM lá, mas, ao que me consta, nenhuma reunião foi feita. Existe uma lei municipal que institui o Gabinete de Gestão Integrada Municipal para que as forças de segurança possam se comunicar. Olha, são forças de segurança, a Guarda Municipal, embora assim, essa expressão até é questionada até pelo pessoal de outras áreas, porque até entende que a Guarda não seja força de segurança, mas para nós, pro cidadão, a Guarda é uma força de segurança importante. Então, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todos os órgãos, Corpo de Bombeiro,
todos os órgãos que são responsáveis de alguma forma pela segurança do cidadão, eles precisam se comunicar para otimizar o serviço. Não tem que ficar batendo cabeça um com o outro. Teve situações, assim, e quando a gente consegue integrar a ação, nós vamos dar mais efetividade e vamos também economizar. Vou citar um caso rapidinho, eu sei que você está querendo passar aí, mas olha só. Era comum nós vermos aqui em Varginha, chega a viatura do Corpo de Bombeiros, chega a viatura do SAMU, chega a viatura não sei do que para uma determinada ocorrência. Para que sobrepor serviço, colocar SAMU e Corpo de Bombeiros, às vezes, para poder fazer uma função? Você tem que triar a ocorrência. É para quem? É para o Corpo de Bombeiros? Não, se for para os dois, beleza, vai os dois. Mas e os dois sempre? Não tem que ser assim. Então, a integração tem que acontecer, eu sou adepto dela, está no nosso plano de governo e eu defendo isso há muito tempo. Bom, nós estamos chegando ao último tópico e eu pediria que você fosse sucinto nele, porque nós estamos com 4 perguntas aqui dos empresários. Investimentos por área, quando a gente discute a questão de máquina pública e tudo mais, né? Guilherme, puxa para a gente essa discussão aí. Vamos lá, fazer rápido esse tema que é muito importante, mas vamos ser breves. Rogério, nós temos aí um histórico pesado, vamos dizer assim, de investimentos muito na máquina pública e alguns setores acabaram ficando sem investimentos maiores dentro da nossa cidade. Os empresários, eles pleiteiam aí, principalmente o maior investimento na infraestrutura da cidade, que traz mais investimentos, capacidade logística e o desenvolvimento econômico também, que por muitos anos foi praticamente zerado o investimento na nossa cidade. Como você pretende tratar essa distribuição de recursos? Vai mudar? Vai manter como está? O que você pensa? Gostaria só de complementar para a mesma pergunta. Rogério, neste momento nós estamos com 29 empresários online e essa gravação será disponibilizada para todo o Conselho depois. E uma preocupação deles é investimento também na pasta de desenvolvimento regional, que hoje está próximo a 0. Só para juntar com essa pergunta do Guilherme aí. Uhum. Quando eu elaborei nosso plano de governo, nós temos vários eixos do nosso plano de governo. E eu parto do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico tendo como um dos elementos principais para gerar o desenvolvimento econômico a questão da infraestrutura. Então, nós temos que olhar essa infraestrutura nossa. Pensar melhor o nosso aeroporto de Varginha, porque ele tem um papel importante. Como que nós vamos conectar melhor o aeroporto de Varginha com essa questão do desenvolvimento econômico do nosso município. A questão da nossa própria infraestrutura urbana do município. Então, assim, nós temos aqui no nosso plano de governo a questão das nossas, as nossas vias internas precisam ser vistas e revistas. Também estudar as possibilidades e as necessidades de novas vias para poder melhorar esse fluxo interno de trânsito, mas também pensar saídas que nós podemos ter aí no médio e no longo prazo. É claro que tudo depende de estudo de viabilidade, de nós ampliarmos essas vias de acesso do município, de repente, assim, se fala muito aí de um novo anel rodoviário de Varginha e tal. Eu sou adepto disso, mas eu não prometo fazer isso porque eu sei que isso não se faz de uma forma tão rápida. Em relação à restrição orçamentária para investimento, a verdade é que o orçamento próprio da Prefeitura, ele sempre foi muito limitado à disponibilidade de recurso para fazer investimento no município. O caminho que eu vejo é nós estruturarmos bem o departamento de captação de recursos dentro da Prefeitura, que aí a crítica que eu faço é que ele foi desmontado dentro dessa atual gestão que está aí. Não existe um departamento de captação de recursos na Prefeitura. Porque qual a obra grande que nós temos em Varginha hoje que foi fruto de captação de recurso externo? E aí, um outro ponto que eu quero registrar aqui, tentando ser breve para não estourar o tempo e também respeitar as pessoas que querem fazer as perguntas. A Prefeitura de Varginha tem feito festa para algumas obras dizendo que fez com recurso próprio. No meu ponto de vista, é um erro estratégico. Rotatório de Santa Maria não é uma obra que você faz com recurso próprio, você faz captação de recursos no governo federal. Lá tem dinheiro para isso, você tem que ir lá buscar, tem que elaborar projeto e ir lá buscar. Escola que foi construída no Carvalhos, também fizeram festa dizendo que foi com recurso próprio. Também você não deveria ter gasto recurso próprio para uma obra dessa. A Antônio de Pádua Amâncio, diferentemente porque foi em outro governo, foi captado no governo federal o recurso e foi construída a escola e o modelo é o mesmo. Tanto que a Prefeitura usou o mesmo modelo da Antônio de Pádua Amâncio para construir a Escola Vanderlei Bueno lá no Carvalhos. Então, assim, o que é obra que tem disponibilidade de recurso no governo federal e no governo estadual, você tem que ir lá e buscar o recurso para ela, para você dar folga do teu orçamento para poder fazer outros investimentos no município. Bom, esgotamos aqui, né, a pauta
Que bom que chegamos. E agora nós temos aqui algumas perguntas, Rogério. São 4, mais uma eu vou acabar, tá o mesmo assunto, então nós vamos colocar, tá? Nós temos aí um período. Rogério, você é um personagem político de nossa cidade que teve um histórico de muitos anos associado ao Partido dos Trabalhadores, PT. Qual é a sua ligação com esse grupo político atualmente e qual a possibilidade deste grupo ou membros dele fazerem parte de seu governo, caso eleito? Eu achei que essa pergunta ia sair aqui. E eu gostaria que ela não tivesse saído. E vou dizer por quê. Porque nós estamos pensando aqui coisas grandes, gente. Nós estamos discutindo a cidade, coisas grandes. E aí, assim, enquanto eu estava no PT, o pessoal falava assim, você não tem cara de PT, você não parece PT. E agora que eu saí do PT, o pessoal quer falar o PT em mim. Eu digo o seguinte, olha, eu tenho compromisso com as pessoas de Varginha, já disse que o nosso governo não vai ter dono. Não vai ter dono. O que está aí tem dono. Isso eu digo para vocês, empresariado que está escutando. O que está aí tem dono. Tem deputado, tem um tanto de gente que vai mandar nesse governo. Um governo limitado que não vai ter liberdade para se compor o governo. Eu, graças a Deus, não tenho compromisso com ninguém. Outro dia alguém falou assim, Rogério, que acordo que você faz com a gente para poder ter espaço no teu governo? A gente apoia. Eu falei assim, não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Preciso de 2 coisas. Tem que ter compromisso com a cidade e qualificação para o que vai fazer. Tem essas 2 coisas? Se tiver, vai ter espaço. Se não tem, não vai ter espaço. Especificamente em relação ao PT, fato de ser do PT não determina ser e não ser do governo. Para mim, determina essa pessoa tem qualificação e está preparada para exercer a função. Nós não podemos pegar a pessoa pelo rótulo. Acho que as pessoas são mais do que questão partidária. Eu penso assim e é dessa forma que eu procuro agir. Eu vou juntar 2 perguntas aqui, Rogério, porque é mais ou menos... Está falando a mesma coisa. Rogério, o que você acha do atual número de secretarias da atual administração? Você mencionou criar ainda mais uma secretaria associada à tecnologia. Isso não aumenta ainda mais o custo do poder público municipal? E se essa outra secretaria e outra secretaria será extinta para isso, qual seria? E aí, ao mesmo tempo, tem um que é muito parecido à pergunta, que é: como o candidato pensa sua estrutura de governo? Como avalia o atual número de pastas e quais dela pretende a maior ênfase? Então, nós temos em Varginha hoje 15 secretarias mesmo com estado de secretaria. Temos algumas autarquias, que é o IMPREV, a Fundação Cultural, a Fundação Hospitalar, a Guarda Municipal e o Serviço Municipal de Luto. Se eu não errei, são essas. A gente fica, às vezes, também nessa visão que muitas vezes é uma crítica, eu acho que pouco reflexiva sobre a questão da administração, é proibido criar secretaria. Peraí, gente, não é assim, né? Acho que não é assim. Desde que seja uma secretaria do porte que nós estamos propondo, uma secretaria de ciência, tecnologia e inovação dentro da administração. Vai puxar a cidade numa rota totalmente diferente. Vai puxar a administração numa rota totalmente... Então, não tem vergonha de falar isso, porque eu poderia aqui omitir isso, entendeu? Falar assim, não toco nesse assunto. Não toco sim, porque eu vejo, tenho convicção. Temos que fazer isso. Sabe por quê? Porque isso vai economizar muito para a prefeitura. Isso vai economizar muito para o cidadão. Eu falo porque medidas pequenas, às vezes, podem trazer grandes resultados. Então, não vejo grande impacto de aumento de despesa com aumento de uma secretaria, como o caso. Sinceramente, assim, nós, na nossa proposta aqui da gestão administrativa, nós estamos buscando propor, na verdade, um olhar global da máquina administrativa da prefeitura, buscando metodologias e ferramentas modernas para a gente poder ler esse universo e fazer um enxugamento que é possível. Então, nós queremos fazer esse dimensionamento da estrutura municipal, incrementando as ações dentro de uma linha de olhar os processos, olhar a estrutura, olhar a necessidade e aquilo que for possível enxugar, nós enxugarmos. Pode ter certeza, eu vejo coisa da prefeitura que é possível enxugar. É possível enxugar, departamento que é possível enxugar. Dá para poder dar uma enxugada na máquina, sim, certo? Mas não dá para poder falar isso muito de fora, entendeu? Porque senão vira uma mera política de promessa eleitoral e eu não tenho disposição para fazer isso. Não tenho disposição para fazer isso. Aqui, hoje as perguntas não estão parando, nós não vamos conseguir que ele responda a todos, mas nós estamos nos comprometendo a passar a ele e depois a gente vai disponibilizar, né, as perguntas que a gente não conseguir aqui responder. Eu acho importante
ler aqui, o Wanderson mandou, e a pergunta basicamente é aquela já vinculada à questão partidária, mas como ele fez uma questão até de colocar aqui, né, o posicionamento dele, prezado candidato Rogério, acompanhe como cidadão sua dedicação na vida pública e também seus pleitos à prefeitura de nossa cidade. Parabenizo e agradeço por sua disponibilidade em pensar e atuar para o bem do nosso município. Desde já antecipo minhas considerações, dizendo que gosto muito da sua verbalização sobre todas as questões até aqui colocadas. Isso mostra que tem se preparado bem e entende bem, com profundidade, muitas demandas do nosso município. Como destacou no início desse encontro, você atuou como vereador por 3 mandatos, candidatou à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores. Na ocasião de sua candidatura a prefeito, muitos cidadãos comentaram que não votariam ou não votaram em você apenas pela falta de identificação com o partido, apesar de se identificar e valorizar. E aí, hoje você é candidato pelo PSB. E ele faz aquelas perguntas, basicamente, que já fez, e ele só faz assim, depois você pode até explicar, essa mudança de partido se deu por que razão, quais são os apoiadores, os anseios dele, qual a sua posição sobre o PT. Mas isso daí nós vamos, Wanderson, depois encaminhar para você, porque ele já colocou. Né? Alessandra, muito se fala e com total propriedade sobre a educação e desenvolvimento de jovens e adultos. Contudo, quando se trata da terceira idade, a preocupação é, na maioria das vezes, apenas com saúde. O candidato tem propostas para a qualidade de vida da terceira idade, além do aspecto de saúde? É uma questão que a gente tem que cuidar, até porque é um público que tem crescido ano a ano. Com a perspectiva de vida se estendendo, nós todos tendemos, caso ocorra alguma coisa nesse percurso aí, mas todos nós tendemos a viver uma terceira idade. Então, nós precisamos olhar para esse público. É claro que, quando nós falamos dessas questões tecnológicas, nós também temos que nos preocupar e abrir possibilidades para que o pessoal da terceira idade tenha esse cuidado e essa atenção. Tem, da nossa parte, também essa preocupação, com toda certeza, Alessandro. Bom, você tem agora 2 minutos, tá? Para depois as considerações finais. Otávio Hipólito Rogério, um dos principais pontos citados em diversos planos de governo dos candidatos à prefeitura é um suposto investimento privado do exterior com o objetivo de implantar diversos meios de tecnologia aqui na cidade. O que você pensa sobre o investimento privado na cidade para esse tipo de implantação tecnológica? Não tem nenhuma restrição ao investimento privado, pelo contrário. Se ele vier dentro do interesse do município, ele é muito bem-vindo. Nesse aspecto, nós não temos que ter nenhuma linha de fechar portas, nós temos que ter uma linha de estar aberto. Como eu disse, a nossa finalidade maior é cuidar das pessoas. Se o que está sendo proposto, e nesse caso aí específico da questão de fazer Varginha virar um polo tecnológico, de ter investimento nesse sentido, é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Então, isso é bom para a cidade? Nós estamos de acordo, estamos juntos nesse empreendimento. Gente, nós aqui tem algumas perguntas, nós vamos ter condição de colocar, mas o Rogério com certeza vai responder, nós vamos encaminhar na página do CESUL. Rogério, muito obrigado pela sua presença, obrigado demais, eu acho que foi extremamente agradável. Eu cá entre nós, né? Me senti orgulhoso hoje enquanto professor, te ouvindo falar, né? Sinal que eu devo ter discutido algumas coisas interessantes um tempo atrás. E, mais uma vez, né, muito obrigado por colocar o seu nome à apreciação da nossa população. Acredito que realmente todos nós aprendemos muito hoje com as suas colocações. Eu vou te dar agora os últimos minutos, né, para que você possa fazer as suas considerações finais. Quantos são? Você tem 3. Eu tenho que saber quantos. Você falou os últimos, eu falei quantos? Porque senão fica meia hora. Pode falar 10. Aqui. Pessoal, quero agradecer mesmo de coração estar aqui. Eu acho que é bom discutir as questões da cidade, que é bom discutir com quem está preocupado com a cidade, com você que está aí, que é do empresariado, que luta, que trabalha, que gera emprego, gera renda em Varginha. Nós precisamos nos conectar. Precisamos conectar a gestão pública a vocês. Porque o que nós queremos, o que eu quero, é fazer Varginha avançar, fazer Varginha crescer. Você com certeza quer fazer isso.
Acho que cada um está aí no seu espaço próprio, buscando aprimorar, buscando avançar, buscando a sua empresa ser vanguarda em diversas áreas e nós queremos que Varginha seja isso também. Por isso, eu já quero desde já conclamar vocês a estarem conosco no nosso governo, juntos, de mãos dadas, porque de mãos dadas nós vamos conseguir vencer os desafios que estão colocados para nós, já nesse momento. Temos uma crise enorme sobre nós, que é uma crise de saúde, uma crise sanitária desse coronavírus, mas também uma crise econômica que já está abatendo e que nós não sabemos as consequências disso na economia. Nós não temos previsibilidade sobre isso. Por isso, pessoal, quero pedir a vocês, junte com a gente, vamos nessa. Vamos votar 40, Rogério Bueno para prefeito de Varginha, para que a gente possa fazer Varginha avançar e, de fato, nós podemos cuidar melhor das pessoas da nossa cidade. Vocês são importantes nesse projeto para que a gente possa pensar o médio e o longo prazo da nossa cidade, aliando desenvolvimento econômico e também desenvolvimento social. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Gente, então nós vamos encerrando aqui esse debate, né? Muito obrigado pela atenção a todo mundo. Tamo junto aí. Valeu. Até mais, abraço.